Mas vamos lá, vamos pro bate-papo de hoje, que é fruto da conversa que a gente teve semana passada com o falecimento do nosso colega de imprensa, o Leivinha, que foi um cara fantástico na área esportiva, e aí teve toda uma questão burocrática. O corpo do Leivinha foi achado na terça-feira, 6 horas da tarde mais ou menos, 9 horas da noite a perícia liberou o corpo do Leivinha, aí o corpo precisava passar por exame que atesta lá a morte, enfim, só foi ser velado no outro dia, 2h30 da tarde, caixão lacrado, gerou toda aquela insatisfação, as pessoas ficaram bravas. E aí eu recebi a ligação do Dr. Alain Felipe Lopes, que é médico legista, hoje chefe do IML de São João da Boa Vista, esclarecendo o que possivelmente ocorreu. E na hora eu falei: doutor, tá aberta a porta lá, vamos lá esclarecer o que é IML, o que é SVO, o que aconteceu no caso do Leivinha, o que é possível fazer para que isso não aconteça. Bater um papo franco. Nosso objetivo, eu falei para ele, é realmente tentar evitar que casos assim aconteçam. O doutor Alain está aqui. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Reinaldo, Bruno. Muito obrigado pela participação e pelo convite na tentativa de esclarecer os fatos. Com certeza. Acho que, inclusive, é um pouco diferente do que a gente contou aí na última semana, porque são serviços diferentes. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho primeiro o que é IML e o que é SVO. Vamos separar uma coisa da outra para as pessoas entenderem. Tá ótimo. Então vamos lá. Existem 2 serviços que fazem necrópsias ou autópsias. O serviço de verificação de óbito, também chamado SVO, Serviço de Verificação de Óbito, e o IML, Instituto Médico Legal. Essas 2 entidades, elas fazem as necrópsias quando a pessoa morre e precisa ser feitas, tá? A diferença entre esses 2 serviços é que o SVO, ele é municipal, é o município que tem a competência de montar esse serviço. Enquanto que o IML é um serviço estadual, é do governo do estado que é competente para montar esse serviço. Na nossa região, nós temos o SVO em Mococa, somente lá, e aqui o IML de São João da Boa Vista. Só que quem faz o que nesses 2 serviços? O SVO, Serviço de Verificação de Óbito, é responsável pelas mortes de causas naturais, que não teve assistência médica. Então a pessoa morreu de uma pneumonia, de uma hepatite, de um derrame cerebral, de um infarto do coração. Isso, e não tem um médico da família que acompanhe esse paciente, aí a necrópsia, se precisar ser feita, vai para o SVO. E o IML, por sua vez, ele é responsável pelas mortes violentas de causas externas. O que é isso? Vítimas, né, decorrentes de suicídios, homicídios e acidentes dos mais variados tipos, desde acidente de trânsito, queda de altura ou da própria altura, traumas dos mais variados tipos, e as mortes suspeitas, que é um corpo achado em praça pública, que ninguém sabe, ninguém viu, precisa esclarecer, uma suspeição que é levantada, aí sim também é causa de IML. Então é importante que a população são-joanense de toda a região tenha isso claro na cabeça, para não haver confusão. E qual é a abrangência do SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que está lá em Mococa? Quais são as cidades que ele abrange? São mais de 20 municípios, desde Itapira, Mogi Guaçu, até a divisa com o estado ali, Caconde, Mococa, São José do Rio Pardo, toda essa circunscrição que é muito grande, e a população é grande, né, somando todos esses habitantes, abrange o SVO de Mococa. E o IML, que está localizado aqui em São João da Boa Vista, é a sede. Abrange 16 municípios, tendo 2 seccionais sob sua responsabilidade. Quais são os municípios? São João da Boa Vista, que é o maior deles, é a sede do IML nosso aqui, mas tem também Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Santo Antônio do Jardim, Vargem Grande do Sul,
Casa Branca, Itobi, Divinolândia, Tapiratiba, Caconde, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú. Então veja, amplo, é muito amplo, são 16 municípios que o ML São João da Boa Vista abrange e faz as necrópsias dessas mortes violentas, como eu falei. Nós estamos interagindo em contato muito direto com 2 delegados seccionais aqui que trabalham constantemente e nos apoiam, Dr. Marques aqui da seccional de São João da Boa Vista, Dr. Noronha lá da seccional de Casa Branca, seus assistentes, Dr. Eduardo Denadai aqui de São João, Dr. Ademir lá de Casa Branca e todos os delegados, né, das delegacias dos variados municípios que nós mantemos contatos e mantemos um trabalho conjunto. Então veja, é bastante serviço que nós temos. Nossa. E também, Reinaldo, para frisar que o ML não faz só necrópsias, autópsias. Nós fazemos exames de corpo de delito em vivos. Ou seja, a pessoa que apanhou, brigou, marido que bateu na esposa, namorado que bateu na namorada, as agressões de uma forma geral, vem pro ML também para a gente atender. De segunda a sexta nós atendemos as vítimas vivas. E os exames de estupro, os exames sexológicos, criança que foi estuprada, mulher adulta que foi estuprada, menino ou menina que é estuprado, também nós fazemos isso no ML, né? Esses exames de pessoas vivas, além, evidentemente, das necrópsias, como eu falei. E também os exames de presos que estão sob custódia do Estado e os exames de embriaguez ao volante. Então a polícia ou a Guarda Civil pega um cidadão embriagado dirigindo, é levado para a delegacia e também para o ML para fazer o exame de embriaguez ao volante para ver se ele vai preso ou não. Então veja a abrangência que nós temos e as diferentes competências das mortes. Uma morte natural é competência do Serviço de Verificação de Óbito, que aqui na nossa região é em Mococa. E as mortes violentas é competência do IML, que aqui na nossa região a sede é São João da Boa Vista. O senhor falou que atende os vivos de segunda a sexta, essas partes de agressão, enfim. Causas de morte, em caso de acidente e tal, aí é 24 horas, de segunda a segunda. Exatamente, Reinaldo. Aí, por exemplo, necrópsia, não tem dia para acontecer. Nós trabalhamos 24 horas por dia, de segunda a segunda, 365 dias no ano. Faça sol, faça chuva, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. Tem plantão. Tá com plantão e tá com médico sob a minha responsabilidade, que eu assumi a chefia aqui faz 6 meses. O diretor lá do núcleo de perícia médico-legal, Dr. Vicente, e a diretoria da superintendência da Polícia Técnico-Científica que fica lá em São Paulo, na capital, me determinou que eu assumisse a chefia e fizesse com que o IML aqui de São João da Boa Vista melhorasse em todos os sentidos. E é isso que eu venho fazendo já há 6 meses, desde 1º de outubro que eu assumi aqui, que eu estou fazendo com que o IML melhore. Como melhorar? Com assistência, com mais médicos, com a parte de humanização, com relação aos entes queridos que perderam as vítimas de forma violenta, ou foram assassinadas, ou sofreram suicídio, ou acidentes dos mais variados tipos. Então, esse é o meu objetivo frente ao ML nesse momento. Doutor, e vamos esclarecer o caso do Leivinha, que mostra, então, uma competência para outro serviço que não o ML. Semana passada a gente cita o IML, talvez até por ignorância nessa questão de dividir o serviço, mas também porque a gente verifica que houve uma possível falha aí, né? O Leivinha foi encontrado na casa dele já sem vida e depois no BO testou-se morte suspeita e aí gerou essa confusão, é isso, né? Então vamos lá, o que houve assim? O Leivinha, nosso amigo jornalista esportivo, muito conhecido na cidade, ele foi encontrado morto lá na residência dele no final da tarde, começo da noite de terça-feira passada. Aí, a morte dele não tinha sinal de violência nenhuma. Não tinha arrombamento da casa dele, não tinha nenhum sinal suspeito que indicasse que ele foi assassinado ou cometeu suicídio ou tivesse caído e morrido. Então,
a polícia foi até o local, a polícia militar geralmente é a que vai primeiro até o local, e aí depois chama a polícia civil para constatar mesmo o óbito, né? Foi isso que aconteceu no final da tarde, começo da noite de terça-feira. Então, o que constatou-se? Que não havia sinais de violência nenhuma. A morte do Leivinha foi totalmente natural dentro da sua residência. Ele tinha problemas já hepáticos do fígado, ele era um hepatopata crônico, com ascite, é aquela água que acumula na barriga e fica com a barriga d'água. O baço já estava grande, então ele era um paciente hepatopata crônico, já com muito tempo de evolução da doença, além de outras comorbidades que ele apresentava, como hipertensão, dislipidemia e tal. Então ele chegou e acabou falecendo naquela noite de terça-feira passada. Só que, como as pessoas que encontraram ficam nervosas, acabam chamando a polícia, e a polícia vai até o local e constata realmente o óbito. Só que no caso do Leivinha, o plantão policial foi até o local e constatou o óbito. Só que o delegado de plantão, ele não tem a expertise do médico, né? Ele não é formado em medicina, ele é um operador do direito, formado em direito e exerce o cargo de delegado de polícia. Ele não soube assim diferenciar naquele momento se era uma morte suspeita ou não. Aí tudo bem, chamou a perícia técnico-científica, o pessoal do Instituto de Criminalística, que foi até lá e viu, constatou, tira as fotos, faz o exame perinecroscópico no local e viu realmente que não tinha sinais de violência, foi uma morte natural. Só que também o perito do IC, do Instituto de Criminalística, não é médico, eles não têm a mesma expertise que nós, médicos, legistas, temos. Aí no outro dia de manhã, bem cedo, por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, era o meu plantão, o meu plantão, e o auxiliar de necrópsia me contactou, falando: doutor, nós temos um caso que foi encaminhado ao IML. Aí eu vi o boletim de ocorrência e li lá que realmente se tratava de uma morte natural. Sem nenhum sinal de violência, ou seja, essa morte era de competência para ser feita a necrópsia, né, do serviço de verificação de óbito, que fica lá em Mucoca, como eu disse. Aí eu liguei para o delegado assistente do seccional, doutor Eduardo Nadal, e falei: doutor, tem uma morte aqui que o boletim de ocorrência saiu como suspeita, mas eu vi e esclareci, elucidei que não é uma morte suspeita, é uma morte natural. Ele falou: ô doutor, claro, já vamos fazer a mudança da causa jurídica da morte no boletim de ocorrência, de causa suspeita para causa natural. Ótimo, doutor, muito obrigado, um abraço. E foi feita essa mudança da causa jurídica no boletim de ocorrência para morte natural, evidentemente, e o corpo foi transladado pela funerária Cobrinha, que eu entrei em contato com os agentes funerários da Cobrinha, e eles levaram o corpo até o SVO de Mococa. Mas tudo isso leva-se um tempo, demora, não é assim, em meia hora faz tudo. Demora-se um tempo para fazer tudo isso, né? Até você acertar todos esses detalhes médicos, né? Que houve no caso. E aí foi isso, a funerária pegou, eu fiz um relatório médico ao médico legista lá do SVO de Mococa, doutor Antônio Celso Desuó, que a gente trabalha junto também e sempre nos comunicamos quando há alguma suspeita ou não, a gente manda o corpo para lá, ele às vezes manda o corpo para a gente. Essa interlocução entre os dois serviços é muito importante, e aqui na nossa região acontece isso, né? Não só entre o ML e o SVO, como também entre o ML e a Polícia Civil, das duas seccionais, com todos os delegados de polícia, com a Polícia Militar, né, no batalhão aqui do 24 BPMI. Então nós temos essa boa relação, esse relacionamento muito profícuo e profissional entre essas entidades. E isso é muito salutar, é muito importante para a sociedade de São João e para toda a sociedade dos municípios de abrangência.
Aí o corpo foi até o SVO, foi necropsiado, feita autópsia pelo médico do SVO, Dr. Antônio Celso, e voltou à sede aqui, à origem, à residência, ao município de São João da Boa Vista, onde ele foi velado e posteriormente enterrado. Só que isso demora-se algum tempo, né? É 1 hora para ir, mais o tempo de fazer a necrópsia, mais 1 hora para voltar. Então tudo isso acabou motivando o atraso, entre aspas, e o pouco velório que teve, né? E eu me solidarizo muito com a família do jornalista, com todos os entes queridos dele. Acabou chegando o corpo por volta no início da tarde, umas 13, 14 horas ao velório, né? Eu até achei que foi rápido, né? Por tudo que aconteceu, eu até achei que foi rápido isso. Mas, claro, a família, o jornalismo, as pessoas que estão envolvidas acham que demora. E realmente eu não tiro a razão. Mas entendendo esse processo, nota-se que foi agilizado. Eu fiz o máximo possível para agilizar essa liberação e resolver esse caso, como foi resolvido. Só que acabou o velório sendo curto, né? Um pouco período de tempo, o que emocionalmente abalou os familiares principalmente, né? Doutor, a gente vê que hoje o ML instalado aqui, então para essas causas de acidente, causas não naturais, hoje São João está bem servido, sistema de plantão, nós não teríamos problemas quanto a isso. A instalação de um SVO aqui, se acha que resolveria esses problemas que são constantes? Esses casos semelhantes ao do Leivinho acontecem, porque Mococa é longe, é aquela história, Sim. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Às vezes não dá para, não sei se eles estão em sistema de plantão lá como é aqui. Então, assim, tudo é diferente. Sim. Um SVO aqui, junto com o ML trabalhando, seria um caminho? Ótimo, Reinaldo, esse assunto que você tocou. Eu estou em contato muito próximo com o prefeito, o Vanderlei, e com o seu assessor, o Dória, o chefe de gabinete. São pessoas extremamente trabalhadoras, idôneas e muito empenhadas em fazer esse serviço aqui no nosso município de São João da Boa Vista. Então, nós estamos já em tratativas, eu com o prefeito e com o chefe de gabinete, o Dória, para que futuramente a cidade de São João da Boa Vista, que é a maior cidade da região e um polo social, econômico aqui, uma força policial de segurança pública aqui na nossa região, para que a prefeitura, né, consiga autorizar a liberação e a criação de um serviço de verificação de óbito no município de São João da Boa Vista, para que essas mortes, como aconteceu com Leivinha e outras que acontecerão, mortes naturais, né, que sem assistência médica, que precisem ser necropsiadas, seja já feitas no nosso município, em São João da Boa Vista, e não precise os corpos serem transladados, serem enviados até outro município, no caso Mococa, para serem submetidos à necrópsia. Não, com a criação do SVO aqui municipal, e a vontade política é muito grande, eu percebo isso, acaba-se, resolve-se esses problemas das mortes naturais sem assistência médica que precisem ser passadas por exames de necrópsia. É possível, às vezes, até um possível convênio do município com o governo do estado e ocupe os próprios profissionais do IML, faça-se uma parceria para funcionar aqui, é possível? Exatamente, aí vai depender do que a prefeitura está pensando, né? Se um convênio com o IML ou com o estado diretamente e abra esse serviço, né? Que se contrate pessoal, outros, ou faça uma contratação dos próprios médicos do ML para também fazer o serviço de mortes naturais, de SVO. Então, isso vai depender da tramitação política. Sim. E do que está se planejando para o futuro, entendeu? Mas é possível sim esse convênio entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e o Estado, entre a Prefeitura e o IML. Bom, formas devem existir, né? Teria que buscar uma. O Edivaldo aqui, ó,
pergunta quantos médicos legistas tem em nosso IML hoje. Ótima pergunta, Edivaldo. Houve o concurso público que o governo do estado fez em 2023 e 2024 e entrou médicos novos em todo o estado de São Paulo. Na nossa região aqui de São João da Boa Vista, vieram 3 novos médicos legistas. Então, eu assumi a chefia, tem mais o Dr. Fábio e os 3 novos médicos, que é o Dr. Gustavo, Dr. Flávio e Dr. Guilherme. Então, nós somos em 5 médicos legistas que rodam escala de plantão 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós somos 5 hoje médicos legistas concursados, vinculados ao Estado, à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, à Secretaria de Segurança Pública, tá? Todos concursados e 3 deles empossados, novos, eu um pouco mais antigo e o Dr. Fábio também mais antigo. Somos em 5 hoje. Maravilha. Doutor Alan, acho que esclarecido. Tem mais alguma coisa que ficou para trás aí que o senhor gostaria de passar? Não, eu acho que é isso mesmo, Reinaldo. Eu espero que a população tenha entendido, eu tenha elucidado ao máximo essa diferença de competência entre um serviço e outro. Eu tenha clarificado os fatos ocorridos, né? Tanto ao jornalismo aqui, a Jovem Pan. Espero também que essa entrevista nossa saia dos limites do município e vá para para outras áreas de atuação e muita gente possa ouvir e acabar entendendo essa diferença, né? Porque isso também motiva o conhecimento das pessoas, né? Para que não tenha confusão, né? Então eu acho que o nosso papo foi muito produtivo e foi esclarecedor. Muito bom, doutor. E a gente já se coloca, a Jovem Pan, sempre à disposição aí do IML, dos médicos, sempre que tiver a necessidade de comunicar com a massa aí para algum esclarecimento, alguma informação, a gente está à disposição e vamos junto lutar para que o SVO seja instalado aqui. Vamos sim, Reinaldo. Eu fico muito agradecido, muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de elucidar os fatos. Eu me coloco à disposição da sociedade são-joanense, de toda a região de abrangência do ML São João da Boa Vista. Eu fico à disposição. Qualquer novidade, vocês sabem onde me encontrar. A Jovem Pan, você, Reinaldo, pode entrar em contato comigo. Tem meu telefone. Eu fico à disposição 24 horas por dia para melhor atendê-los, para que o ML funcione cada vez melhor na nossa região. Eu agradeço muito o convite, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Dr. Alan Felipe Lopes, médico legista, chefe do IML de São João da Boa Vista. Acho que conseguimos esclarecer bastante como que funciona o trabalho do IML, do SVO, quando é competência de cada um. E agora a nossa luta é para que esse SVO chegue a ser instalado em São João. Nenhuma família venha passar por isso mais, porque realmente é muito triste. É muito triste o que aconteceu. Doutor, bom dia. Bom dia. Obrigado bom dia pela a todos. presença. Obrigado. 7h45. Intervalo, Brunão. Vamos rodar aí mais um intervalo. O Walter Luma aqui faz uma observação aqui do doutor. Cadê? Walter, deixa eu achar aqui que ele estava ouvindo. Olha lá, meus parabéns. Doutor Alan, excelente profissional, muito esforçado, parabéns. O Walter que é do Corpo de Bombeiros nosso aqui, então deve acompanhar os casos de acidente quando envolve... Maravilha, eu mando um abraço aí ao comandante do bombeiro aqui, do 16º GBM, Tenente Carvalho, ao comandante do 24 BPMI, Tenente Coronel Facádio, e a todos os irmãos bombeiros que sempre nos auxiliam nas mortes violentas, nos acidentes de trânsito. São eles que que chegam em primeiro lugar para nos auxiliar e salvar muitas vezes a vida das pessoas que sofrem acidente nas estradas e dentro do nosso município. Muito obrigado pelo carinho.